Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, está começando mais um episódio do nosso especial TPM no ar Saúde e Estética, edição Mães Atípicas. Para você que está chegando agora no canal, você já sabe, ativa o sininho, segue, deixa o seu like e compartilhe o nosso conteúdo com mais pessoas que você sabe que vai ser importante aí levar o nosso conhecimento. Além dos episódios aqui no podcast, nós temos também para essa edição uma revista impressa e digital. Você pode acessar o nosso site www.tpmnoar.com.br. Lá você vai encontrar todas as nossas edições. Mas se você é aqui da nossa região e gostaria de ter a versão impressa, é só mandar um direct lá no Instagram, @tpmnoar, que a gente te explica como conseguir a sua revista impressa. Agora a gente vai dar boas-vindas para a nossa convidada de hoje, que já é de casa. Mas antes, deixa eu apresentá-la para vocês. Ela é nutricionista formada pela Unital em 2009, tem 5 pós-graduações, incluindo a primeira pós do Brasil em nutrição do autista e TDAH, e também especialização internacional em seletividade alimentar, SOS Approach to Feeding, CEO do Instituto Infância. Aline Alves, seja bem-vinda ao TPM. Obrigada, Marcela. Primeira vez a gente juntas aqui no microfone, né? Que Sim. inédito! A Aline é uma TPM, para quem ainda não sabe, ela tem um conteúdo aqui especial junto com a Fernanda Toledo, que é o Negócios de Mãe. Então acessa a nossa playlist se você não viu ainda, conteúdos incríveis. Mas voltando aqui, Aline, conta pra gente. Você hoje tem o Instituto Infância, que trata todos os tipos de crianças atípicas, com diversos profissionais. Hoje, você está trazendo pra gente a importância de colocar a nutrição quando a gente fala de crianças atípicas. Por quê? Muitas vezes as crianças, elas não conseguem fazer a alimentação correta na fase correta do desenvolvimento das crianças. E para quem não sabe, a nutrição, ela está totalmente ligada ao desenvolvimento de todas as crianças. Exatamente. Mas principalmente das crianças atípicas. Quero que você conte um pouquinho pra gente hoje da importância do tratamento nutricional. Na verdade, a nutrição, né, nas crianças atípicas, na neurodiversidade, ela vem crescendo muito nos últimos anos, né? Como você disse, eu fiz a primeira pós no Brasil e ela só aconteceu em 2021. Olha. Né? Então, assim, se você for pensar, é muito nova pro tanto de conhecimento que nós já temos, né? O interessante, quando você fala da nutrição, na importância do desenvolvimento, ela é importante no desenvolvimento de qualquer ser humano, né? Quando a gente fala das crianças atípicas, o metabolismo delas, então a forma como elas recebem os nutrientes, faz a digestão e a absorção desses nutrientes é diferenciada. Então, eles precisam de um aporte de alguns nutrientes maior do que a criança típica, por exemplo, tá? E dentro de todo esse contexto, a gente não pode esquecer que eles têm algumas complicações sensoriais, por exemplo, uma certa rigidez de comportamento que afeta justamente a alimentação. Então, a grande maioria das crianças possuem algum problema de dificuldade alimentar, seletividade alimentar, alguma complicação gastrointestinal. Aline, e quando a mãe chega com a criança para fazer a primeira consulta, o primeiro atendimento, qual é a primeira dor que essa mãe traz? São várias, assim, mas no meu caso, como eu trabalho especificamente muito com a dificuldade alimentar, é sempre a dor de que eu não sou capaz de alimentar o meu filho. E aí entram tantas questões. Muitas questões, né? Porque a mãe, ela já nasce aprendendo que ela é a alimentação do filho, por causa do aleitamento materno. Né? Então, quando ela idealiza aquela introdução alimentar, muitas vezes, na introdução alimentar, a gente já vê diferença. A criança já não aceita esse alimento na introdução alimentar. Outras vezes, é uma criança que aceita super bem, come de tudo, até 1 ano e meio, 2 anos, e depois para de comer. Nossa. Então, aquilo… Imagina o tamanho da frustração para aquela mãe, para aquela família. E
Qual é o papel da Aline neste processo? Como a Aline, nutricionista, consegue trazer para essa mãe, para essa família, acalanto? Eu sempre falo, né, que você trabalhar com a criança atípica, você trabalhar com essa família, é você ser uma nutricionista fora da caixa. Né? Porque não vai adiantar você fazer um plano alimentar, um cardápio lindo e maravilhoso para aquela mãe, porque a grande maioria delas já fez tudo que você pode imaginar para essa criança comer e ela não come. Né? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer no consultório é ouvir essa mãe. O que ela tem para dizer? E eu quero colocar um parênteses aqui. Quando você fala, essa criança não come, não é como nós com os nossos filhos. Ah, meu filho não come, mas você dá um sanduíche, ele come. Você dá uma batatinha, ele come. A gente tá falando da criança que não se alimenta de maneira nenhuma. Não, e eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que chegam com 3, 4, 5 anos só com mamadeira, só com leite, só com biscoito de polvilho, só com macarrão ali óleo. Né? Tem pacientes que comem menos de 5 alimentos no dia todo. Né? Então, é diferente de uma criança que tem crianças típicas que também têm dificuldades na alimentação, né? Mas, bem ou mal, come uma ou outra coisa ali dentro dos grupos alimentares e a gente consegue fazer uma orientação. Né? Quando essas crianças atípicas chegam na dificuldade alimentar, na seletividade alimentar severa, é bem difícil o caminho, né, de volta, o retrocesso dessa alimentação. E aí, qual é o papel do nutricionista em si? É ele entender quais são as dificuldades que faz essa criança não comer e adaptar dentro desse processo. E aí também entra a importância da equipe multidisciplinar. Porque esse nutricionista precisa ter um bom contato com a fonoaudióloga que atende ele, porque a Nutri precisa saber se ele consegue comer, Sim. se ele mastiga direito, né? E muitas vezes a mastigação tá ligada com a fala. Então, aquelas crianças que são, né, nível 3 de suporte, que não são verbais, muitas vezes elas têm problema na mastigação. Porque a mastigação ajuda a desenvolver a fala, assim como a fala ajuda a desenvolver a mastigação. Né? Ah, mas tem terapia ocupacional? Por que a Nutri precisa conversar com a terapeuta ocupacional? Porque é a terapeuta ocupacional que faz o diagnóstico de dificuldades sensoriais, né? Do transtorno de processamento sensorial. Então, eu como Nutri, eu preciso saber se essa criança tem uma hipersensibilidade tátil, por exemplo. Ah, o que é isso, Aline? Ela consegue pegar nas coisas? Porque se ela não consegue pegar em texturas molhadas, em texturas pastosas, em coisas ásperas, como é que ela vai pegar o alimento para pôr na boca? Vai rejeitar. Vai rejeitar, entende? Então, o trabalho do nutricionista em si, principalmente quando fala-se da terapia alimentar em si, é você trabalhar essas pequenas coisas. Não é só fazer a criança comer, né? É entender o porquê. O porquê que ela não come e trabalhar dentro dessas limitações da criança, ao mesmo tempo que você mostra para a família que você está fazendo alguma coisa nutricionalmente pelo filho. Então, quando essa família chega e ela entende que ela está fazendo alguma coisa, já começa a melhorar. Então, é comum eu ter no consultório famílias que passam numa primeira avaliação. Então, a avaliação nunca é com a criança. O meu primeiro contato é sempre com a família. Porque eu quero ouvir a dor dessa família. Sim. Né? E aí, eu converso com a família, já dou algumas orientações aí. Passo para elas algumas coisas que eu preciso que elas façam em casa. Então, eu gosto de ver vídeos dessa criança comendo em casa. E eu já falo para a família, falo, olha, eu sei o que ele tá comendo. Não é isso que eu quero ver, mas eu quero ver como ele age, quais são as reações corporais dele, aonde ele olha. Porque tudo isso vai fazer diferença na minha avaliação. Sim. Tá vendo como é muito mais amplo do que uma nutricionista que as pessoas estão acostumadas a ver? Sim, não é prescrever dieta. Não, sabe? É muito difícil fazer um plano alimentar para um paciente. Por quê? Porque não come. Vamos voltar. É lá no beabá. Lá embaixo. Aline, quando a gente fala de seletividade alimentar, a criança que desenvolve seletividade alimentar,
como o pai e a mãe conseguem identificar que isso é uma patologia ou não? A criança só tá tendo ali aquele momento, como toda criança tem. Agora eu não quero comer isso, ou agora tenho a minha comida preferida. Uhum. É muito bom a gente tocar nesse assunto, porque uma coisa que a gente ouve muito, que os pais ouvem muito, é só uma fase, vai passar, né? Então eu costumo dizer que recusas alimentares acima de 30 dias já precisam ser investigadas, tá? Essa fase que vai passar não dura 2 anos, 3 anos. Então, no consultório, a gente tem uma gama de pacientes de 6, 7, 8 anos, 10 anos, que estão esperando até hoje a fase passar. Nossa. E aí, os pais vão procurar ajuda um pouco mais tarde. Então, quando identifica essa dificuldade alimentar lá com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, é muito mais fácil a gente conseguir reverter esse processo. Tá recente, né? Tá recente, entendeu? Então, assim, recusas alimentares acima de 30 dias já precisam ser investigadas, tá? Salvo se, ficou com dor de garganta, resfriado, passou mal. Então, algumas crianças, elas têm um período maior de rejeição por conta de alguma patologia pré-existente, alguma coisa ali que existiu antes. Mas outras crianças, do nada. Então, quando a gente fala de dificuldade alimentar nas crianças atípicas, a grande maioria das vezes, um dia comeu, no outro dia não comeu mais. E aí a mãe que lute pra entender o que desencadeou, o que aconteceu. Existe alguma causa que desencadeia? Hoje, já tem mais de 200 causas das dificuldades alimentares mapeadas. Nossa. Então, é bem difícil, né? A gente divide elas em alguns pilares principais, né? Então, a gente investiga, por exemplo, se é alguma causa mecânica. Então, às vezes, criança que tem arcada dentária menor, tem uma dificuldade ali na mastigação, né? Freno lingual, porque às vezes não é detectado na amamentação. Então, isso começa a aparecer mais na fase da introdução alimentar, um pouquinho maiorzinho. Então, 1 ano e meio, mais ou menos, que essa dificuldade na mobilidade da língua também dificulta a mastigação e a deglutição. E aí, se é difícil para a criança, o que ela faz? Ela para. Né? Por que você vai continuar insistindo naquilo que tá difícil para você? Né? Existem as causas que são orgânicas, que a gente fala. Então, as crianças que têm dificuldades de alergias alimentares, que não são aquelas alergias IgE mediadas, né? Que aparecem assim, que a gente tá acostumado à alergia. Incha o olho, incha a boca, empipoca o corpo. Mas existem outros sintomas de alergia que são internos. E aí, a criança tem desconforto abdominal, tem muito gases, tem constipação. Então, imagina ela passando mal e ela não sabe verbalizar para você que tá sentindo dor. E aí, o que ela fala? Não, se eu comer isso, eu vou passar mal de novo. Então, eu vou parar de comer. Que, de uma certa forma, o nosso organismo é inteligente, né? Exatamente. Ele dá um primeiro gatilho, se defende do jeito que ele sabe se defender. Sim. Né? Existem outras causas que são as sensoriais. Então, criança que tem a hipersensibilidade tátil, como eu já falei. Algumas crianças têm hipersensibilidade oral. Então, fazem muita careta, fazem muita, né? A facial delas conta muito, né? A expressão facial delas conta muito. Então, a gente consegue identificar isso a partir dos vídeos que eu peço, a partir dos testes que eu faço com a criança aí num segundo momento, né? Então, é muito interessante quando a gente estuda para trabalhar isso. Muito diferente de sentar ali, ouvir a mãe e fazer um cardapinho ali para a criança. Né? Então, se eu pego uma criança que tem uma dificuldade, por exemplo, em aceitar coisas pastosas, só aceita o crocante, vamos fazer crocante para essa criança. Então, a gente já fez snack de grão de bico, porque a criança não aceitava nenhum tipo de leguminosa, mas gostava do crocante, né? A gente faz muito macarrão crocante no consultório. Porque são receitas diferentes que a gente adapta para a realidade daquela criança. Sim. Né? Ai, pão de queijo, tá? Então vamos fazer um pão de queijo com frango dentro, porque ele precisa de uma fonte de proteína. Então, tudo isso, o nutricionista que é especializado em trabalhar com isso, vai saber fazer e identificar. Aline, e como é que é o processo de conseguir chegar nesse ponto? Meu filho só gosta do crocante. Meu filho aceita o pão de queijo, mas não aceita arroz e feijão. Como é? É logo de cara, é de primeira?
Na verdade, dentro da primeira avaliação que nós fazemos com os pais, eu já consigo identificar ali algumas possíveis causas de que isso acontece, né? Porque tem algumas perguntas chaves para identificar alergia alimentar, para identificar uma possível disfunção ali gastrointestinal, para identificar uma dificuldade na mastigação. A anamnese já dá algumas respostas. Tem essas respostas. Então, uma coisa que eu gosto de perguntar muito pra mãe: como é que era ele pequenininho? Pisava na grama? Como é que foi quando você levou a primeira vez na praia? Areia? Ele se suja? Na escolinha brinca com guache? Brinca com a moeba? Né? Porque se ela fala que não, aí já liga o alerta de que ele pode ter alguma coisa sensorial. Sim. Então, cada pergunta-chave nossa ali já vai fazendo com que eu trace a meta para algum determinado diagnóstico em si, né? Que vai facilitar a minha orientação para essa família. E vai facilitar a chance de êxito, né? Claro. Aline, agora eu sei que na Clínica Infância você tem um serviço que é a cozinha dentro da clínica, onde você cozinha e participa da alimentação das crianças. Sim. Conta pra gente sobre essa ferramenta que você tem na clínica. Então, na verdade, o Instituto Infância, ele é a primeira clínica do Vale do Paraíba que é especializada em dificuldade alimentar. Então, lá, todos os profissionais de dentro da clínica possuem especialização para trabalhar com essas crianças. Desde a fono, da TO, da psicóloga, da psicopedagoga, todas elas. E aí, a cozinha passa a ser um ambiente integrado da equipe. Né? A nutricionista, claro, usa mais, mas nada impede de que a fono utilize para trabalhar ali a mastigação, né? A musculatura orofacial. E qual é o diferencial da nossa cozinha? É uma cozinha terapêutica. Né? Então, se você for lá, você vai ver que tem um freezer com etiquetado carboidratos, proteínas, com várias coisas diferentes. A gente tem uma geladeira. Todo dia que a nutricionista chega lá, existe um plano terapêutico para os pacientes que ela vai atender. Então, tem lá qual é o alimento que ela vai trabalhar, qual é o objetivo que ela quer chegar com ele naquela sessão. Aline, por quê? O objetivo não é sempre comer? Sim. Mas existe o que a gente chama de escalada do comer. Então, se a criança não tolera nem interagir com aquele alimento, se ela não consegue pegar o alimento e te dar, como é que você vai querer que ela coma? Então, às vezes, o nosso objetivo é só fazer ela brincar com aquele alimento, porque antes ela nem chegava perto. Né? Então, existe uma diferença muito grande entre a proposta terapêutica e o brincar de comidinha. E falando nisso, ouvindo você contando isso, vai dando pra gente até muitas informações do quão importante é o pai e a mãe, né, o adulto, estimular mesmo a criança naquelas coisas que a gente achava que era fazer bagunça. Então, que nem você falou, brinca de guache, brinca de amoeba, brinca na terra, brinca na areia, pega o alimento, brinca com a comida. Tudo isso faz parte do desenvolvimento das crianças. Exatamente. Então, dependendo da faixa etária da criança, eu oriento os pais a colocar arroz, feijão num recipiente e deixar a criança brincar. Né? Pra ter ali os estímulos. Exato. Quando a gente faz a segunda parte da avaliação, que é a avaliação da criança em si, principalmente quando a criança é pequena, os pais ficam juntos. E no consultório, na minha sala, é assim: se o pai entrou, o pai senta no chão e brinca com a criança junto com a gente. Né? E aí, o que é comum eu perceber? Que algumas mães, às vezes, elas ficam preocupadas da criança se sujar. E aí limpa a mão, e aí limpa a boca. Então isso pra mim já é um indício do porquê que a criança não gosta de se sujar. Porque tá sendo educada, né? Sim, aí eu falo pra mãe: vamos deixar, peraí que a tia vai pegar um paninho pra limpar a mão. E aí eu vou pegar, por quê? Porque eu aumento esse tempo da criança com a mão suja. A mãe pirando aí. Deixa sujar, depois a tia limpa. Mãe, faz assim, depois a gente limpa no final, sabe? Algumas mães ficam de cabelo em pé. E aí eu já falo pra elas: olha, se sujar faz parte. Ele precisa sentir como é que é essa sujeira. Porque a sensação é parecida do que quando ele for pôr o alimento na boca. Sim, texturas. Exatamente. Então, como que você quer que ele ponha uma coisa na boca que ele nunca sentiu? Aí, o que a criança faz? Principalmente a pequenininha. Sim. Por quê? Porque é defesa dela, ela nunca viu aquilo.
Né? Então, eu acho muito engraçado isso quando eu pego os pequenininhos, porque as mães ficam mesmo. Ai, mas vai sujar. E eu já falo pra elas, traz com uma roupa que possa sujar. Sim. Faz parte do processo da Porque consulta. leva tudo lindo, né, gente? Porque mãe é Vai no assim. médico, vai no exato, consultório. né? Leva bonitinho, tudo. Falo, não, você trouxe uma roupinha pra trocar? Vamos trocar. Ah, doutora, não tem problema se sujar. Eu falei, tem certeza? Porque tem problema, né? Com os maiores é a mesma coisa. Tem criança que não chega perto. Olha. E tem criança que tem uma rigidez de comportamento, principalmente as crianças atípicas, que a hora que ela vê na mesa… Ela nem sabe o que você vai fazer com aquilo. Mas ela vê no chão, ela já começa. Não gosto. Não quero. Empurra pro lado. Já começa a fazer náusea. E aí, fazer náusea e não sentir náusea. Que é diferente. Tá provocando. Tá provocando. Por quê? Porque ela já entendeu que a hora que ela faz a náusea, o adulto para de oferecer. Criança Ela tá o quê? inteligente demais. Se defendendo. Sim. Da forma que ela sabe. É muito gostoso e muito interessante ver esse universo acontecendo com as crianças. Sim. E Aline, eu acho que o que as mães, né, nesse momento podem estar questionando ali e nos perguntando é… Tá, mas e aí, lá no consultório funciona, em casa não funciona. E agora? E em casa é sempre mais difícil, né, Marcela? Porque aquela história, ai, tava tudo bem até você chegar. É verdade, né? A criança está no ambiente dela em casa. Então, ela já está no ambiente seguro. Lá, ela já sabe como funciona e ela já sabe também qual vai ser as reações dos pais, dos Sim. cuidadores, enfim. No consultório, primeiro porque a gente deixa a criança tão à vontade que ela faz coisas que ela não é capaz de fazer. Por quê? Porque a técnica nossa já é essa. Sim. Né? Ensinar a criança que ela é capaz. Com o lúdico, com envolvimento, com histórias, não é? E em casa, geralmente, a mãe, coitada, tem 30, 40 minutos para fazer a criança comer, trocar de roupa e levar para a escola. Sim. Ela não tem 30, 40 minutos para ficar sentada Contar uma ali. historinha. Exatamente, entendeu? Então, o que a gente faz dentro da terapia é dar a segurança suficiente para aquela criança de que ela pode aceitar o alimento em qualquer ambiente. Mas isso também vai depender de como a família conduz isso em casa. Porque no consultório ela sabe que ela não é obrigada a comer. Se ela pôr na boca e quiser cuspir, eu vou ser a primeira a falar: dá aqui pra tia, pode cuspir. Entendeu? E nossa geração, principalmente, é aquela geração que comia com o chinelo na mesa. Sim. Só vai sair daqui depois que comer tudo. Tem que raspar o prato. E aí, muitas vezes, nós passamos isso pros nossos filhos. E aí, a criança tem medo de provar, porque ela acha que uma vez que ela pôr aquilo na boca, ela vai ser obrigada a comer inteiro. Tudo. Todos os dias. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu trabalho isso com a criança, eu também trabalho isso com os pais. É uma educação familiar, né? Exatamente. Porque os pais precisam entender que a criança pôs na boca e não quis, a mãe também precisa fazer esse gesto. Dá aqui pra mamãe e filho. E a mãe vai contra o princípio dela. Entende? Contra a natureza, né? Aquela… Sim, porque muitas vezes a gente vai no automático, Sim. entendeu? Por exemplo, eu sempre falo para as mães, quanto menos você utilizar a palavra come, a palavra experimenta, mais você vai aproximar o seu filho do alimento. Porque essas palavras causam repulsa na criança e não aproximação. E o que a gente tem que falar? Qual é a palavra? Vamos sentir o sabor? Criança é muito curiosa. Será que é doce ou é salgado? Faz barulho ou não faz? Bem lúdico também. Bem lúdico. Então, assim, você come e a criança sentada na sua frente, você… Nossa, que delícia isso. Que gostoso. E aí a criança começa a olhar. Aí você deixa aquele potinho no alcance dela e sai. Entende? Então, cada criança tem uma técnica diferente que a gente pode trabalhar. E a criança, as crianças que quando chegam, todas têm a consciência que elas estão na Nutri? Que é a médica que vai fazer ela comer? Não. A tia que vai fazer ela comer? Não. Os maiorzinhos, né? As crianças, os pré-adolescentes que a gente recebe lá, eles sabem. Mas os pequenos, não. Então, tanto que é muito comum no começo eles gostarem, adorarem, porque eles acham que eles estão indo lá brincar. E aí, depois que eles começam a ver o processo, a gente passa por uma fase de que eles não querem ir mais.
Ele entendeu. Exatamente. Aí a mãe fala assim: ai, Aline, ele não tá querendo ir mais. Eu falo: ai, que bom. Então ele já entendeu o que ele vem fazer aqui. Exato. Aí a gente tira um pouco o pé. O que que é isso? Não necessariamente toda a sessão de terapia alimentar vai ter o alimento in natura. Porque às vezes a criança não tolera aquilo. Sim. Então, às vezes, eu entro com o alimento na sala, a criança não quer ficar na sala. O que que eu faço? Eu tiro o alimento da sala. E eu verbalizo isso pra ela. Eu falo: eu entendi que você não gostou, a tia vai guardar, tudo bem? Eu acho que o principal ponto ali é a criança se sentir ouvida, né? Exato. Se sentir validada. E aí é uma questão até, como a gente tem falado aqui, comportamental mesmo, né? A raiz do problema é a questão alimentar. Mas antes da questão alimentar, tem a questão de comportamento, de como a criança é ouvida, assistida, validada, mais uma vez, repito a palavra. Porque não que pai e mãe tá errando, não é isso, né? Pai e mãe sempre tá fazendo o melhor que pode. Mas dentro da nossa concepção do que a gente aprendeu, a gente não foi ensinado. Você tem que validar o seu filho, você Sim. tem que não deixar ele não comer, ou deixar com que ele coma daquele jeito, que suja tudo, joga tudo. E é assim que ele vai realmente conseguir compreender o que é a refeição, o que é aquele alimento. A maioria dos pais, por exemplo, acha que comer é instintivo. Por quê? Porque se não comer, não vive, né? E o comer não é instintivo. O comer é aprendido. Então, a criança precisa aprender a comer. Então, uma das coisas mais importantes dentro de você ensinar o seu filho a comer é sentar na mesa e comer com ele. Isso. Aline, mas agora a pergunta de leiga, pergunta óbvia, que talvez todo mundo perguntando. Mas se comer não é instintivo, como a criança entende a fome? Difícil, tá? No início, ela não vai entender o que é fome e o que é saciedade, né? São mecanismos de aprendizado, assim como ela aprende o que é raiva, o que é felicidade, né? Então, você precisa ir nomeando isso para ela, né? Então, a maioria das crianças pequenas choram quando estão com fome. E a gente que é mãe, a gente sabe quando é choro de dor, quando é choro de fome. Não é? Sim. Então, as crianças atípicas não verbais, por exemplo, as mães sabem porque ficam mais bravas. Ou não é o fato dela não falar que ela não sabe se comunicar. Então, ela vai, aponta a geladeira, ela pega a mão da mãe e leva no armário. Ela própria pega o alimento que ela quer comer, né? Então, existem vários sinais de que a criança está com fome, né? E aí, a gente começa a ensinar isso pra ela. Ah, você tá brava assim porque você tá com fome? Talvez, né? Entendeu? Talvez resolva. Exato. Você quer comer alguma coisa? E aí, a mesma coisa na saciedade. Tem crianças que não controlam muito bem essa questão de saciedade. Então, são as crianças que têm uma tendência a desenvolver compulsão alimentar. Então, quem tem que controlar essa quantidade são os pais. E aí, olha, você já comeu o suficiente, você já está satisfeito. E aí também é um processo para a criança aceitar, né? Exatamente. A grande maioria das crianças não vão aceitar de primeira, gente. Isso para qualquer coisa, Sim. né? Elas vão, principalmente ali na fase dos 3, 4 anos de idade, né? Que elas já se entendem, que elas têm opinião própria e que ela é um ser diferente da família, né? Seres diferentes, ela começa a querer impor a vontade dela. Então, ela vai bater o pé e ela vai querer. E falar, a vontade da criança é a famosa birra que a gente não aceita. E aí, às vezes, né? Por que tá chorando? Por que é birra? Não é? Vamos sentar, tá? Você tá chorando por quê? Você tá com fome? Você quer comer mais? Mas você já comeu o suficiente, então não é fome mais o que você tá sentindo. Porque a grande maioria das vezes, quando passa-se essa questão da fome, às vezes é acalanto, é carinho, é cuidado. Né? É mais fácil a gente identificar isso com os pequenos. 1 ano e meio, 2 anos. Aquela fase que acabou de desmamar. Sim. Porque eles estão acostumados com aquele… O denguinho. Dengo, né? Então, às vezes, é isso que eles querem. Mas os maiores… uma caixinha de surpresa. Exatamente. Aline, e aí como faz para trabalhar todas essas questões com os pais? Porque você é nutricionista das crianças. E o processo de conscientizar e educar os pais acaba ficando na sua mão também? Às vezes, sim.
né? Porque às vezes eu preciso fazer com que eles entendam que o não para aquela criança, naquele momento, naquela hora, também é um ato de amor. Né? E a maioria das vezes, quando eu não consigo, eu peço ajuda para as minhas amigas psicólogas. Então tem o time. Exatamente, por isso que, volto a dizer, quando você tem um time ali trabalhando porta a porta, é muito mais fácil. Sim. Né? É muito mais fácil. Então, lá a gente tem as psicólogas que trabalham a educação parental, né? E todos os pais que vão iniciar o processo de terapia alimentar com as crianças, eles passam por uma consulta de educação parental. O que você espera do tratamento, o que você espera de resultado, como vai ser o tratamento. Porque aí a gente alinha as expectativas deles. Sim. Porque não é um passe de mágica fazer comer. Né? Quando a gente trabalha com a família atípica, é um pouco mais fácil, porque essa família já entendeu o que é um processo. E já foi em busca ali. Exatamente, ela já sabe que o ganho existe, mas que ele leva um tempo para que mostre resultado. Agora, quando você trabalha com uma família típica, geralmente eles querem ganhos mais rápidos. Então, a gente precisa alinhar todas essas expectativas. Muitas vezes, dentro da avaliação minha, eu observo que a criança não sabe mastigar. E aí, antes de eu trabalhar, eu preciso encaminhar para minha colega fono. Que ela precisa ensinar essa criança a mastigar. Porque senão ele não vai comer. E como essa criança que chega não sabendo mastigar sobreviveu até o dia da chegada a você? Com mamadeira, com suco, com sopas mais líquidas. Às vezes com alimentos sólidos, que a gente chama de falso sólido, que é biscoito. Que daí entra em contato com a saliva na boca, derrete, ela consegue engolir. Mas aí o pai e a mãe têm consciência disso, que a criança não. A maioria das vezes, não. E aí eu pontuo isso pra eles quando eu mostro os vídeos que eu assisto da criança. Por que eu tô perguntando isso? Porque talvez nesse momento uma mãe possa estar assistindo e ela ache que é uma fase. Sim. Não é? Sim. É a tal da fase que vai passar. Mas não, a criança já está desenvolvendo, né, uma questão patológica. Quando a criança vai começar a introdução alimentar, né, o comum é ela fazer o processo de amassamento, que é né, abre e fecha a boquinha só. Isso é o comum. Quando ela tá ali com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ela precisa começar a fazer o que a gente chama de lateralidade, que é levar um alimento de um lado, levar o alimento do outro, né? A maioria das vezes, por que a criança gosta de comer com a mão? Porque ela tem a habilidade de pegar aquele alimento e levar à boca. E ela leva a boca já na lateral, que é mais fácil dela mastigar. Quando ela pega com a colher, quem tem que fazer esse processo é a língua. E às vezes ela não tem essa habilidade ainda. A gente não ia ter consciência disso nunca. 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 Não foi ensinado, porque a gente, né, sai do nenenzinho lá na maternidade, nada disso é mencionado. Não. Né? E aí eu não tô falando nem da criança. A gente sai da achando que amamentar é fácil. Exatamente, eu falava, já começa com a amamentação. A gente sai achando que amamentar é fácil. E é muito doido falar isso da amamentação, né? Porque ao mesmo tempo que aquilo que acho que é instinto, é um processo mecânico muito louco. Vou usar esse termo aqui, né, com todo respeito. Mas é um processo mecânico muito louco, que aquele serzinho que acabou de chegar ao mundo precisa ali rapidamente se desenvolver. Eu não tive leite, né, durante a minha gestação. E aí, quando minha filha nasceu, já vieram colocar ela no meu peito e ela mamou. E aquilo realmente foi uma lembrança que ficou muito assim na minha memória. Que eu falei, gente, eu não tinha leite. E acabou de sair da minha barriga. Sim. Falo, meu Deus, em que momento? Quem ensinou? O que aconteceu? Que mágica é essa? Porque, né? A mágica do nosso corpo, né, Marcela? Sim. Trabalho de parto faz com que libere os hormônios, que são um dos maiores produtores do leite materno. E a sucção da criança faz aumentar o leite materno. Então, a gente sempre fala que o seio materno, ele é fábrica, ele não é estoque. Então, ele vai fabricar mais a partir do momento que a criança suga mais. Então, isso é muito mágico, né? Então, e aí quando sai do leite materno, a mãe ainda se entende como sendo o principal ser que alimenta essa criança. E aí, quando ela se sente frustrada nessa relação, imagina o ambiente dessa família. Sim. Às vezes tem mãe que eu recebo no consultório que eu não faço anamnese, eu só escuto ela e deixo ela chorar. Que é isso que ela precisa. Sim.
Que humano, na verdade, né? E que preparo que você tem pra entender isso e pra viver isso e pra permitir isso. Porque trazendo todo esse conteúdo que a gente tem trabalhado aqui, né, na Mães Atípicas, o que a gente chegou a ouvir também é profissionais extremamente despreparados, humanamente falando. Exato. E é por isso também que o Instituto Infância virou Instituto Infância, né? Porque quando a gente foi criar, a ideia era dividir o CNPJ. Eu e a Ariadne, que é a fonoaudióloga, minha sócia, né? E aí a gente começou a perceber que as mães tinham necessidade de um lugar que trabalhasse isso mais humanizado. E nós só nos juntamos porque nós tínhamos essa vontade de trabalhar essa humanização. Né? Então começou a passar comigo ali, sentiu uma necessidade de uma psicóloga. Ai, doutora, mas eu não conheço nenhuma psicóloga que seja. E aí a gente foi abrindo serviços até hoje. Então, se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, que qualquer pessoa que chegue lá no instituto, é muito difícil você ver criança chorando, você ver mãe nervosa na recepção. Você quer me ver feliz, é a hora que eu saio com o paciente na recepção e a mãe está dormindo no sofá. Porque aquilo pra mim quer dizer tanto assim, eu estou tranquila porque eu sei que meu filho está em boas mãos. Isso, sem dúvida. Sabe? E é lindo de ver isso. Porque se a mãe tá calma, se a família tá calma, o processo flui muito melhor. Sim. Muito melhor. Se ela confia de que o filho dela tá assistido nutricionalmente, seja com uma suplementação, seja com algum ajuste que eu já fiz ali antes de iniciar o processo terapêutico, vai fluir melhor. Porque a grande maioria das vezes ela vai procurar um nutricionista porque ela acha que o filho dela tá sem nutrição suficiente. Que ela tá com medo que falte alguma vitamina, que ele pare de crescer. Alguma coisa desse tipo. Então, quando eu falo pra ela, calma, a gente vai fazer tudo isso aqui e depois a gente vai ensinar ele a comer. Enquanto ele aprende a comer, ele está sendo assistido nutricionalmente. Então, ela já vai pra casa com aquela sensação de alívio que já melhora o processo de alimentação em casa. Fica leve pra todos, né? De uma certa forma, traz uma leveza, um conforto, né? Aline, você falou sobre a questão, né, de como a infância foi se desenvolvendo pela questão, né, da união sua com a Ariadne e depois as demais profissionais. E agora, você está prestes a ter mais um ganho gigante na clínica, que é a estreia, posso falar dessa maneira? Pode, a inauguração da sua nova sala. Explica o que vai ser essa nova sala. O sorriso já vai até. Na verdade, a gente vai inaugurar agora, em maio, a nossa sala de integração sensorial. Né? Então, quando a gente fala ali do processo terapêutico como um todo, né, de cuidar dessa criança em todas as formas, algumas crianças, como eu já disse, que têm esses transtornos de processamento sensorial, elas necessitam de um acolhimento sensorial. E para isso existem exercícios específicos, existem equipamentos específicos para gerar esse conforto que a criança precisa. Né? Então, desde que nós abrimos ali o Instituto Infância, era um sonho muito grande nosso poder proporcionar essa sala para os nossos pacientes, né? E era uma das coisas que faltava ainda no Instituto e que as mães pediam muito. Olha. Né? Além de ser um lugar difícil, uma coisa difícil, porque é uma sala que existe um certo investimento alto, a gente também se parava, vamos dizer, no profissional que ia trabalhar nessa sala. Porque para trabalhar com a integração sensorial em si, né, para fazer uma terapia de integração sensorial, o único profissional que pode exercer esse tipo de trabalho é o terapeuta ocupacional. E é o terapeuta ocupacional com especialização em integração sensorial. Então, para as mães atípicas, não é nenhuma novidade, porque elas já sabem que terapeuta ocupacional é uma coisa muito rara. Sim. Não só na nossa cidade, mas no nosso país como um todo. E posso te dizer com propriedade, porque eu conheço várias nutricionistas, várias clínicas do Brasil. Uma profissional que ainda tem essa especialidade é ainda mais raro. Então, quando a gente achou a profissional que fosse para lá, falei, agora que a gente vai fazer isso. E aí, corri. Pra quem me conhece sabe que eu gosto de fazer assim as coisas saírem. Então, a gente fez tudo em menos de 2 meses. Uau! Bom, e aí dentro dessa sala, dentro dessa profissional, você tem o projeto próprio ABA. É dessa maneira que pronuncia? Isso. Que apresenta? Na verdade, o ABA, né, é uma técnica que a gente trabalha
com as crianças atípicas. Então, existe ali um profissional base, que é o psicólogo, supervisor em ABA, né, em análise do comportamento aplicada. E ele vai desenvolver um programa para aquela criança. Então, existe uma avaliação que ele faz, ele treina um profissional específico, que é o assistente terapêutico, para as necessidades daquela criança. E aí, dentro da primeira necessidade daquela criança, os outros profissionais também trabalham envolvidos, né? Então, a terapia ocupacional de integração sensorial é uma das chaves que pode se trabalhar dentro da análise do comportamento aplicada, né? E aí, nós estamos abrindo essas duas vertentes de uma só vez dentro da clínica. E aí, como vai funcionar a dinâmica? Já pode contar? Já pode dar spoiler? Vamos dar os spoilers, né? Sim. Na verdade, os nossos pacientes hoje que fazem as terapias dentro da infância pediam muito isso. Né? Então, a gente foi ouvindo eles e eu fui amadurecendo um pouco essa ideia, fui estudando melhor como isso funcionaria da forma que nós acreditamos mais. Né? Porque eu acho que a infância sempre foi muito coração. Então, a gente sempre teve que… eu sempre gostei muito de sentar eu e a Ariadne e ouvir. E assim, ouvir mesmo o nosso coração, sabe? Tá na hora, não tá na hora. Vai ser legal, vai agregar isso para as crianças. Ou a gente tá trazendo só porque todo mundo tem. Né? E aí, eu acho que chegou a hora da gente trazer isso para os pais de uma forma um pouco diferente, né? Então, a nossa iniciativa, né, inicialmente, é trazer esse profissional, mas com um olhar mais voltado para a escola e mais voltado para o ambiente em que a criança vive mesmo. Sabe? Então, vai ficar na clínica enquanto estiver fazendo fono, TO, psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga. Não está nesses horários, está com horário com assistente terapêutica para desenvolver outras tarefas. Por que não na casa dele? Por que não no ambiente dele? Por que não na escola? E aí, até para a criança assimilar também, né? Que aquele aprendizado, aquela nova rotina, faz parte da rotina como um todo, né? Exatamente. Não é só ali dentro da clínica da tia Aline. Sim, porque senão eles começam a achar também, né? Principalmente na terapia alimentar, que ele come só na sala da tia Aline. Em casa, não. Então, a gente leva esse processo para além das portas da clínica, sabe? Então, isso é uma coisa, assim, muito verdadeira que a gente quer levar para fora da clínica, né? A gente não quer que as coisas aconteçam só ali. Precisa expandir para além dali. Claro. Aline, para mãe que não tem o diagnóstico ainda, para mãe que está enfrentando dificuldades ali na questão alimentar, em diversas fases, às vezes a criança até já teve a introdução alimentar, mas está tendo agora algumas restrições. A criança que está dando trabalho, vou usar essa expressão, está dando trabalho para a mãe para se alimentar. E ainda mais essa rotina que a gente vive da mãe que praticamente ali tá sobrevivendo à rotina, né? Então não está tendo muita oportunidade de parar e compreender o que está acontecendo com a criança. Ela diretamente pode marcar uma consulta e no Instituto de Infância, ela não tem nenhum diagnóstico da criança, ela só está tendo essas dificuldades. Uhum. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Pode ser. Se ela quiser, por exemplo, marcar uma consulta e passar numa avaliação, ela consegue. Só ligar para a secretária, agendar um horário, tranquilo. Se ela precisar de… Por exemplo, algumas mães pagam, mas tem aquela questão de reembolso de plano de saúde. Aí precisa do encaminhamento do médico. Tá? E aí precisa que o médico encaminhe, porque senão o plano de saúde não aceita esse pedido de reembolso. Mas se ela for custear, tranquilamente ela pode ir lá. Tá? E aí passa comigo, se for do desejo dela. Se eu achar que precisa da fono ou da psicóloga primeiro, ou de algumas dessas profissionais em conjunto, eu vou explicar pro pai, pra mãe, né, pra família, o porquê que precisa e vou encaminhar. Sim. Então, algumas vezes não fica comigo logo de cara. Que eu preciso que trabalhe a mastigação, que eu preciso que trabalhe essas questões sensoriais antes de vir para uma terapia alimentar. Então, não são todos os pais que chegam para a terapia alimentar que acabam ficando para a terapia alimentar. Porque eu até perguntei, narrei dessa forma, porque muitas vezes
Em outras questões, a criança tá se desenvolvendo super bem, tá tudo tranquilo. Só a questão alimentar é algo que tá fora da rotina. E às vezes os pais não têm nem consciência de que a criança tem uma dificuldade alimentar. Que come, né? Come alguma coisa ali. Então, eu teve uma vez que eu recebi um paciente no consultório que fazia parte da avaliação, porque os neuropediatras estão pedindo avaliação nutricional agora antes do diagnóstico, né? Que eu acho bárbaro, excelente. E aí o pai falou assim: eu vim porque a neuro pediu, mas não tem dificuldade na alimentação. Falei, e aí eu comecei a fazer minhas perguntas lá. E eu dou sempre um exercício para os pais fazerem em casa, né? Que é uns papéis que eles têm que me preencher. Aí a mãe me mandou mensagem no outro dia desesperada: doutora, ele come 5 alimentos, como assim ele não tem dificuldade na alimentação? Falei, pois é, como assim? Porque para ela comer arroz, feijão e uma carne não tem dificuldade na alimentação. Mas ela descobriu que ele só comia isso e um pão e um suco de laranja. 5 alimentos. Agora, nesse momento, muitas mães devem estar ali contando. Ele come isso, ele come isso, ele come isso. Passou de 5, passou na prova. A gente tá rindo com muita leveza, porque tem que ser, né, Aline? Sim. Por mais preocupante que seja e por mais sério que seja quando a gente fala da questão da alimentação dos nossos filhos, mas para nós como mãe, a gente precisa trazer leveza, porque vai ser um processo. Sim, né? Precisa ser um processo, porque você imagina, chega um paciente no consultório com 6 anos, faz 4 que ele não come. Como que vai começar a comer da noite pro dia? Não existe biotônico Fontoura que faça mágica? Já vamos falar sobre isso também, que é uma questão da nossa época. É o mesmo chinelo que ficava na mesa, é o biotônico em cima da geladeira. Exatamente. E aí eu explico pros pais, eu falo, olha, é um processo muito grande que essa criança vai ter que voltar a comer. Só que nós vamos precisar fazer esse processo e volto a dizer, a suplementação, o olhar do nutricionista ali é essencial. Porque principalmente quando você fala das crianças atípicas, né, nutrição, nutriente, vitaminas, minerais, faz parte do processo de aprendizado e desenvolvimento dessa criança. Então, se faz fono, se faz TO, se faz psico, se faz musicoterapia, se faz ecoterapia, olha quanta energia essa criança gasta. E ao mesmo tempo, né, tudo que ela vai guardar e ela vai aprender precisa de funcionamento dos neurônios, do cérebro, que precisa de vitaminas, que precisa de nutrientes. Sim. Que vai vir da onde? Do alimento. Alimento. E só pra desmistificar, não existe produto que abra apetite. Não. Vitamina não abre o apetite nem ganha peso. Olha, importantíssimo falar isso. O que acontece com as crianças é que quando elas têm déficit desses nutrientes e você fazendo com que esses nutrientes fiquem balanceados de novo, você faz com que o funcionamento do organismo dela volte ao funcionamento normal. Então ela pode passar a comer melhor porque o organismo dela começou a produzir os hormônios de fome e saciedade de novo. A importância também de fazer os exames. Exatamente, né? De fazer os exames, de olhar clínico, né? Isso. Do nutricionista saber analisar esses exames, conciliar com o que os pais estão falando. Exato. Fazendo um link das entrevistas que a gente tem feito aqui, a gente recebeu uma neuro, né, infantil, neuropediatra. E ela contou que muitos dos diagnósticos pré-diagnósticos, né, que ela recebe das questões neurológicas estão extremamente ligadas à questão nutricional. Então, muitas vezes a criança não tem uma questão de deficiência neurológica, ela tem deficiência de suplementação, ela tem deficiência de vitaminas e, enfim, tudo que o corpo precisa. E por isso, muitas vezes, desenvolveu alguma inflamação. Até a questão intestinal, ela falou que algumas inflamações intestinais acabam causando questões neurológicas. Mas não que seja uma deficiência. Mas são pouquíssimos os profissionais que fazem este caminho. Exatamente. De fazer todo este trajeto, de montar esse quebra-cabeça para conseguir, de fato, entregar para o pai e a mãe um diagnóstico mais preciso e um tratamento certo. Exatamente, é por isso que eu acho assim… eu trabalho com nutrição infantil aqui em Taubaté há 15 anos.
né? 15 anos. Então, quando a gente começou a fazer esse movimento de que a nutrição era importante dentro do diagnóstico do autismo, do TDAH, para mim, hoje, ver um neuropediatra pedindo uma avaliação de um nutricionista, sabe? Pedindo um relatório, o que o nutricionista acha, o que o nutricionista evidenciou ali, é muito bacana. Sim. É muito legal, né? Porque dentro de todos os estudos científicos, hoje uma das coisas que mais fala é do eixo intestino-cérebro, Sim. né? Então, 70%, 80% da serotonina do nosso corpo é fabricado no intestino. Se você tem um intestino inflamado, se você tem uma criança constipada, uma criança, né, que não consegue comer, que come só carboidrato, que toma só leite, como é que esses neurotransmissores vão funcionar da forma correta? Não vai. Vai. Entende? Então, isso fica mais evidente ainda no TDAH, mas excesso de açúcar, excesso de corante, porque acaba sendo o que essas crianças comem. Muitos industrializados, ultraprocessados. Porque… E aí começa a agitação, começa a irritabilidade. Ele é assim porque ele é autista. Não. Ele é assim porque talvez ele esteja sentindo dor. Porque talvez ele esteja com um incômodo gastrointestinal. Porque talvez o organismo dele esteja desnutrido. E quando a gente fala de desnutrição, as pessoas pensam naquelas crianças magérrimas. Não. Às vezes as crianças são até acima do peso. Porque comem um excesso de calorias e poucos nutrientes. Nossa. Pai e mãe, a gente não quer deixar vocês desesperados. A gente quer trazer conhecimento. Exato. Para que em algum momento, né, da questão, né, da jornada da maternidade, possa fazer sentido as informações. E para que traga clareza e conforto. Exato. E aí eu gosto muito de fazer essa reflexão para os pais. Falar assim, doutora, hoje ele tá agitado, não sei o que aconteceu. Vamos fazer um retrocesso do que ele comeu? Será que pode ser alguma coisa dessa? Nossa, sabe, doutora, que da outra vez que ele comeu tal coisa, também ele ficou assim. E aí, até nós adultos agora, a gente faz aquela viradinha de chave, né? A gente tá falando da criança, das crianças atípicas. Mas, obviamente, nós adultos sofremos também com os efeitos, né? De tudo aquilo que a gente vai se alimentando. O que a gente já sabe, a questão, né? Do que é bom e o que não é. Mas, em alguma determinada fase da nossa vida, a gente pode estar fazendo algumas refeições que estão inflamando o corpo e nos causando outras consequências. Exatamente. Que não necessariamente é o que a gente vê, o sobrepeso, Não, né? Que é o primeiro ponto. Às vezes dores de cabeça, sabe? Às vezes náuseas, às vezes dores corporais mesmo, né? Dores abdominais, constipação. Tudo isso pode ser da alimentação. Sim. Tudo isso pode ser, ou da falta de algum nutriente que o seu corpo está sentindo. As crianças, elas são mais sensíveis, então elas vão sentir essa falta Rápido, né? mais rápido. O adulto, por exemplo, às vezes ele tá lá com 100 de B12, que é muito baixa, né? E não tem aparentemente sintomatologia nenhuma. Mas você vai conversar com ele, tô sempre cansado. Não… Já acorda com sono. Sabe que eu tô com uma dificuldade de lembrar das coisas que eu preciso fazer? Por causa da correria. Eu tenho muita coisa pra fazer, por isso que eu acabo esquecendo de alguma coisa. O nosso mantra. Exato. Nós mães, né? As mulheres, é o nosso mantra. Mas olha lá. Aí você vai ver, né? E eu costumo pegar um pouco no pé das mães em relação a isso também, né? Eu falo, e aí, quando que você fez seus exames? Como é que estão seus nutrientes? Porque daí ela fala, doutora, não dá tempo. Eu falo assim, dá, porque você precisa se cuidar pra cuidar dele. Né? Então, eu gosto muito de ter essa ligação com as mães, né? Às vezes elas falam assim, doutora, agora tá conseguindo ficar na escola o tempo todo. E aí, o que você vai fazer pra você? Aline, mas você é nutricionista, o que tem a ver com isso? Eu tenho a ver com isso. Tem tudo. Né? Porque eu acredito que a nutrição não é só pro corpo, né? Ela é pra alma também. Então ali eu tô nutrindo a alma da mãe. Sim. Tô mostrando pra ela que eu sou nutricionista do filho dela, mas eu também me preocupo com ela. Porque, claro, né? A mãe tem que estar bem pra cuidar bem do filho, né? A gente já falou muito sobre isso. Né? Todas as mães precisam disso, né? E a rotina dessas mães chega a ser uma rotina insana. Sim. É uma maratona que, se quem olha de fora, né? Falei até pra algumas mães que a gente entrevistou aqui. Parece que é mentira, né? Como que dá conta?
E algumas ainda trabalham, algumas ainda são Sim. empreendedoras, né? Zero rede de apoio, em alguns a maioria dos casos. Exatamente. Então, depois que né, eu sou mãe de 2 e aí convivo muito com elas o tempo todo, eu falo, é uma força de tirar o chapéu. E aí precisa se cuidar também, né, mães? Vamos lá, vamos combinar. Quando fez o último check-up? Como é que estão suas vitaminas? Como é que tá a sua alimentação? Tem que dar o exemplo pros filhos. Tem que lembrar da gente um pouco. Sim. Né? Tem que lembrar Principalmente. Aline, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães que estão aí recebendo o diagnóstico, né? Primeiro diagnóstico dos seus filhos. Estão iniciando a jornada do tratamento, né? Dos diversos tratamentos. E para as mães que estão ali sofrendo, às vezes até sem diagnóstico, como a gente falou, mas que estão enfrentando, só para quem sabe, para dentro de casa, né? O caos que é conseguir fazer os filhos comerem, conseguir fazer com que os filhos se alimentem. Qual é a mensagem que você deixa para essas mães de conforto? Primeiro, né, a hora da refeição, a hora da alimentação, ela precisa ser uma hora de calma e tranquilidade, de felicidade, né, de boas lembranças. Se isso não está acontecendo, alguma coisa já está errada, né? Então, que elas possam olhar isso não se culpando, né? Porque como eu disse para você, a grande maioria das crianças não comem porque elas têm algum problema que impedem elas de comer. E não é a culpa da mãe, né? Porque eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tudo é culpa nossa. Então, essas mães chegam sempre muito fragilizadas, né? Então, procurem profissionais que sejam capacitados, porque eles vão ser o primeiro a dizer que não é sua culpa, né? Para começar. Para começar, né? E que elas possam ter um olhar diferenciado para a nutrição dessa criança, sim. Porque ela vai fazer com que todas as outras terapias, todas as outras habilidades sejam potencializadas dentro do desenvolvimento da criança, Sim. né? Então, não deixem isso para depois, né? Porque são muitas terapias, a gente sabe disso. A gente procura organizar da melhor forma que seja possível para essas crianças. Mas a terapia nutricional é tão importante quanto todas as outras. Porque ela potencializa as outras. Acaba sendo até a base, né? Exatamente. E eu digo isso porque é muito comum falar assim: ai, doutora, mas já faz fono, já faz TO, já faz psico, eu não consigo levar na Nutri, eu não consigo pagar a Nutri, porque a gente sabe que o custo de todas essas terapias também é muito alto, Sim. né? Tudo bem, você não consegue pagar uma terapia alimentar semanal, mas vamos fazer consulta de rotina? Vamos cuidar aí dos nutrientes, vamos fazer uma suplementação, vamos fazer um check-up de como tá esses exames, né? E aí, dentro dessa rotina, eu vou orientar, eu não vou deixar sem assistência. Sim. Dentro do que é possível para aquela família fazer, Claro. né? Então, respeitando o limite da família. Mas permita a oportunidade de entender. Exatamente. Né? Como vai ser o processo, como vai ser o trabalho. Exatamente isso. Perfeito. Aline, obrigada por vir aqui compartilhar com a gente conhecimento, informação, trazer, né, para as mães, para os pais, para os familiares. Eu digo, claro, primeiro de tudo, conteúdo, que isso daí é riqueza. Mas além disso, trazer aquela luz no fim do túnel, aquela esperança. Exatamente. Porque realmente pensar que você tá com a sua criança ali que não come, e como eu disse e repito, não é a criança que a gente tá falando, não come porque não tá afim. Não, é a criança que não se alimenta, não aceita alimento. É desesperador. É desesperador. E assim, o mais importante é dizer para todas as famílias que tem uma luz no fim do túnel. Isso. Tem tratamento, né? As crianças podem sim desenvolver a habilidade de alimentação e de aceitação de novos alimentos, né? Mas precisa fazer alguma coisa. Sim. A Aline está disponível para que isso aconteça. Ah, adoro. Eu acho que você deve ter percebido que é um assunto que eu gosto um pouquinho. Sim. Fluiu, conversamos tranquilamente, né? A gente nem percebe a hora passar. E se deixar claro, tem muito mais conteúdo. Mas é de uma forma sucinta que a gente conseguiu aqui trazer conteúdo, informação e clareza
para os familiares. Que eu acho que isso que é o mais importante, ser claro, ser acessível. Conhecimento tem que ser acessível. Exatamente. Aline, obrigada. Parabéns mais uma vez pelo Instituto Infância. Estamos ansiosos para saber mais da novidade da sala. Nas redes sociais a gente vai ter todas as informações, sim, né? Sim, fiquem ligados lá no Instagram da inauguração. Clínica e no meu também, né? Que vai aparecer lá. Excelente. Obrigada mais uma vez para você que nos acompanhou, para você que está aqui, né? Compartilhando o nosso conteúdo. Fica o convite para que você acesse também o nosso site e tenha o conteúdo da revista, tanto digital quanto impressa, se for da nossa região. Nosso site, www.tpmnoar.com.br. E se for aqui da nossa região, é só mandar um direct, que a gente vai contar para você como faz para conseguir a versão impressa. Lá no Instituto Infância vai ter na recepção. Vai ter. Tem as outras já. Só passar lá. Mas mande um direct pra gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos os nossos parceiros, todos os nossos apoiadores. Até a próxima temporada. Tchauzinho. Tchau.